Moisés e o Êxodo. Nascimento e infância. Moisés nasceu em uma família de hebreus que viviam no Egito. Devido a uma ordem do faraó para matar todos os bebês hebreus do sexo masculino, Moisés foi colocado em um cesto e lançado no rio Nilo. A filha do faraó o encontrou e o adotou, criando-o como um egípcio. É importante observar que Moisés, adotado pela filha do faraó, foi educado como se fosse um príncipe egípcio, ou seja, teve os melhores professores e mestres do Egito, recebendo uma educação esmerada. Com a ajuda de sua irmã mais velha, que acompanhou o cesto em que sua mãe o colocará e viu quando a filha do faraó o encontrou, Moisés acabou sendo amamentado por sua própria mãe biológica e recebeu muita influência de sua família nativa e através dela descobriu sua verdadeira origem hebreia. Fuga e retorno. Quando Moisés, já adulto, depois de descobrir que era hebreu, ele matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. Com medo de ser descoberto e morto, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu como um pastor por muitos anos. Ali se casou com a filha de Jetro, para quem trabalhou como pastor de ovelhas. Deus apareceu para Moisés na forma de uma sarça ardente e lhe ordenou que voltasse para o Egito e libertasse seu povo da escravidão. As pragas e a libertação. Moisés voltou ao Egito com a ajuda de seu irmão Arão e exigiu que o faraó libertasse os hebreus. Quando o faraó se recusou, Deus enviou uma série de 10 pragas ao Egito, incluindo a transformação do rio Nilo em sangue, enxames de gafanhotos e uma escuridão total. Finalmente, após a última praga, que matou todos os primogênitos egípcios, o faraó concordou em deixar os hebreus partirem. A jornada pelo deserto. Moisés liderou os hebreus pelo deserto em direção à terra prometida de Canaã. Deus os guiou durante o dia com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo. Quando estavam prestes a atravessar o mar, o faraó, que se arrependera de libertar os hebreus, estava perseguindo-os e quase alcançando o grupo de fugitivos. Moisés ergueu seu cajado à beira do mar e este se abriu em 2 paredes de água, criando um caminho seco para o outro lado. Quando os hebreus terminaram de atravessar, as paredes se desfizeram e o mar engoliu os egípcios que vinham na perseguição pelo caminho seco no meio de mar. Daí em diante, a odisseia dos hebreus seria atravessar o deserto até alcançarem a terra prometida, o que não foi fácil diante das inúmeras dificuldades que encontraram pelo caminho. Neste caminho, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, que se tornaram a base da lei judaica. A morte de Moisés. Embora Moisés tenha sido escolhido por Deus para liderar os hebreus para fora do Egito, ele não viveu para vê-los chegar à terra prometida. Deus lhe mostrou a terra de Canaã do topo de uma montanha e então Moisés morreu e foi enterrado em um local desconhecido. A história de Moisés é uma das mais importantes da Bíblia, pois ele foi escolhido por Deus para liderar os hebreus em uma jornada épica de libertação e redenção. Sua coragem, fé e liderança são lembradas até hoje e ele é um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. A história de Moisés também é contada em vários outros livros da Bíblia, incluindo Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Seu legado continua a inspirar muitas pessoas em todo o mundo, e sua história é uma lembrança poderosa de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas origens ou circunstâncias, para realizar grandes coisas em seu nome. A seguir, algumas das passagens importantes da jornada dos hebreus liderados por Moisés pelo deserto. A travessia do Mar Vermelho. Após a saída do Egito, os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, com o exército egípcio em perseguição. Moisés orou a Deus e ele dividiu as águas do mar, permitindo que os hebreus atravessassem a pé. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas se fecharam e todos os soldados foram afogados. A provisão de Deus. Durante sua jornada pelo deserto, os hebreus dependiam completamente da provisão de Deus para sobreviver. Ele lhes deu água da rocha e pão do céu, que eles chamavam de maná. Quando estavam com sede novamente, Deus ordenou a Moisés que golpeasse uma rocha e dela jorrasse água para o povo. A rebelião de Corá. Corá, um levita, liderou uma rebelião contra Moisés e Arão, alegando que eles estavam tomando poder demais para si mesmos. Deus puniu Corá e seus seguidores,
fazendo com que a terra se abrisse e os engolisse vivos. A renovação da aliança. No final da jornada pelo deserto, Moisés renovou a aliança entre Deus e o povo hebreu, reiterando os termos e condições da aliança original que foi feita no Monte Sinai. Ele leu a lei de Deus para o povo e eles prometeram obedecer a ela. Moisés então ofereceu sacrifícios e aspergiu o sangue sobre o altar e o povo, selando a renovação da aliança. A morte de Moisés. Após a renovação da aliança, Moisés subiu ao topo do Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a terra de Canaã. Ele morreu lá, aos 120 anos, sem nunca ter entrado na terra prometida, mas seu legado vive até hoje. A jornada dos hebreus liderados por Moisés pelo deserto, que durou 40 anos, foi uma prova de fé, paciência e perseverança. Apesar dos desafios, Deus sempre estava presente para guiá-los e protegê-los. A história é uma lembrança poderosa de que, quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, Ele nos guia e nos sustenta em todos os momentos.